Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Paz do Senhor sobre todos nós permaneça. Amém. E o Espírito Santo nos dando discernimento para compreendermos um pouco mais da palavra do Senhor, por ela sermos alimentados e tão somente por ela também, na força e convencimento do Espírito Santo de Deus, sermos convencidos da nossa tarefa de cumprir a palavra entre nós e entre aqueles que por ela também necessitam ser transformados, né? Vamos retomar o texto de Marcos capítulo 8. Na semana passada nós iniciamos a reflexão neste capítulo, mas pelo menos da minha parte entendi que ainda ficaram algumas demandas, então a gente retoma a este belíssimo capítulo 8 e do verso 1 até o verso de número 10, tenho para mim, irmãos e irmãs, dois elementos importantes. Nós estamos vivendo em nosso país, né? O primeiro deles, a popularização, né, da igreja evangélica no Brasil, né? Eu me lembro que quando era garoto, numa sala de 40 alunos, lá na década de 80, eu era o único evangélico da minha turma, né? Eu tinha, na década de 80 lá, eu tinha 12 anos, então 40 alunos, um apenas, em uma cidade de 20 mil habitantes, não tão grande, aliás, uma cidade pequena, mas onde todo mundo conhece todo mundo, né? E, de fato, a igreja evangélica eram lá aquelas tradicionais, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, né? E não tinha essas comunidades que hoje se tem quase que em cada esquina, com tanta gente, né? Esse modismo, entre aspas, esse modismo de pessoas indo para a igreja evangélica, né? Por um lado, isso é muito bom, porque tornou-se popular no Brasil o que a gente chama de crentes, o evangélico mesmo. A expressão crente é mais antiga ainda, né? Então essa é uma realidade, né? Por outro lado, a gente volta a um momento ruim por consequências da pandemia e também da guerra na Europa. Então a situação econômica levou de volta o país a voltar a temas que há algum tempo atrás a gente não ouvia com tanta frequência, né? Eu trabalho, por exemplo, no centro de São Paulo, ali perto da Maria Antônia, onde está a nossa faculdade, e todos os dias, entre 10 da manhã e 11 da manhã, a gente vai ali, perto da Praça da Sé, perto da Matriz, né? E uma fila enorme de vários pontos na cidade de São Paulo, onde se distribui marmitex, né? Então, de fato, há muitas pessoas, né, passando necessidade, passando fome, que é o elemento básico, né? E o texto de hoje trata exatamente sobre a atitude de Jesus também diante de uma multidão, de muita gente miserável, que lutava para ter o que comer. Nós estamos falando de camponeses, né, e trabalhadores braçais, pescadores naquela época, né? Havia, como ainda hoje, né, havia a pompa da elite, né, em Jerusalém, tanto de religiosos quanto de soldados romanos, né? A gente vê o soldado romano, hoje a gente compararia a um militar, né? Então, ainda que o salário não seja lá essas coisas, mas ainda é funcionário público, então no final do mês está garantido, o salário está ali, então tem condições. Então havia ali, né, religiosos e políticos e também militares que tinham ali 5% da população que, né, tinham de fato condições de sobrevivência. O resto era de fato, né, Oscar sabe disso, era gente miserável mesmo, que lutava para ter o famoso pão e vinho, né, que era a base da comida judaica, né? O pão porque incha o estômago, né? Ou seja, dá aquela sensação de saciez, e o vinho porque era tradição mesmo daquele povo, que inclusive o vinho, por conta do teor alcoólico, ajuda um pouco a meio que esquecer ali a necessidade, né, de outras coisas, né? Mas era cultura naquele momento, tá? Então a gente volta a esse tema. Eu penso que Marcos 8, falando sobre a multiplicação dos pães, na própria referência de Jesus como o Senhor da nossa igreja ainda hoje, né? Então ele sempre vai ser o nosso modelo, tanto naquilo que falava, ensinava, quanto naquilo que fazia, e ele é o nosso modelo. Então a gente deve voltar a esses temas, refletindo, né, a palavra de Deus à luz dos acontecimentos do nosso tempo, no lugar onde nós estamos existindo como pessoas e também como evangélicos, tá? Então, Marcos capítulo 8, eu vou ler o verso primeiro, que cada um de vocês poderá ler. Daqui a pouco a gente vai distribuir outras passagens bíblicas que eu imagino que vão nos ajudar, como você já conhece o nosso hábito, né? Nosso jeito de ministrar aula, outras passagens que a gente imagina que vai nos ajudar a compreender o tema aqui, tá bom?
verso 1: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão no deserto? Jesus lhe perguntou: quantos pães tens? Responderam eles: 7. Ordenou o povo que se assentasse no chão e, tomando os 7 pães, partiu. Após ter dado graça, e os deu aos seus discípulos para que eles os distribuíssem, repartido entre os 12. Viu também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Vamos mais uma vez, irmãos e irmãs, fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, nesta manhã nós te somos gratos, Senhor, pela disposição física, Senhor, mental, espiritual. Obrigado pela disposição, ó Pai, colocada em nosso coração, revigorada nessa manhã, nos trazendo, ó Deus, a este santo lugar, ó Pai, com um propósito também santo de louvá-lo, bendizê-lo, reconhecê-lo, ó Pai, como nosso Deus, como nosso Senhor e Salvador em Jesus. Também te somos gratos, Deus, pelo privilégio e liberdade que nos dás de, ó Deus, nesta manhã, podemos meditar na Tua Palavra Santa. Nós te rogamos, Pai, aqui o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, sabedoria, fé e humildade, ó Pai, para acolhermos a Tua Palavra. Que ela mesma, no poder do Teu Espírito Santo, produza em nós os frutos, ó Pai, que são do Teu propósito. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O texto é conhecido, mas eu quero destacar aqui alguns versículos que imagino que devam nos inspirar acerca dessa reflexão proposta nesta manhã, tá? Bom, números recentes mostraram, pelo menos é o que a imprensa acaba mostrando, né, em vários canais de televisão, internet, e a gente tem visto isso de alguma forma sendo popularizado, né? 33 milhões de pessoas passando fome. Então a gente fica pensando, né, 2 elementos que eu quero colocar para vocês nos ajudarem aqui na reflexão, né? Nós temos em torno de 45 milhões de evangélicos, né? Então quando o censo vai, na sua casa, o último censo foi em 2010, então lá em 2010 nós já tínhamos esse número, portanto pode até ser maior, até acho que é maior. Há quem fale, Júnior, em 60 milhões de evangélicos, né? E então a gente fica pensando, né? 2 elementos para a gente pensar se nós temos 60 milhões, vamos colocar 45 milhões, que foram os últimos dados que nós tivemos em 2010, quando o censo, né, perguntou, né, de casa em casa, que religião que você pratica, né? Cristianismo e na sua vertente evangélica. 45 milhões. Então a primeira questão se cada um de nós nos comprometesse diariamente a fornecer uma marmita para quem está passando fome, nós de cara já eliminaríamos esse problema, né? Então esse é um primeiro elemento. O segundo elemento será que entre nós evangélicos há quem passa fome? Né? Vou fazer a pergunta para o Oscar, que durante décadas trabalhou com assistência social. Na sua opinião, Oscar, você acha que entre esse grupo chamado evangélico há quem passa fome? Hoje sim. Sim, né? Eu inclusive conheço algumas pessoas que estão passando necessidade, não tem o que comer. Bom, então eu vou perguntar uma segunda vez, né? O senhor, inclusive conhecendo, então sabendo que há entre evangélicos pessoas que passam fome, né? A segunda pergunta então seria, né? A igreja está errando em algum momento quando no meio delas há quem passa fome? Sim. Claro. E por que o senhor acha? Seria a terceira pergunta. Onde a igreja erra, sabendo que há pessoas que passam fome
do seu quadro, né, de Eu acho que a igreja atual ela é muito insensível diante desses problemas, né? A gente vive uma época assim de excesso de egoísmo, né? E isso faz com que a gente não enxergue. Inclusive, por exemplo, eu converso com moradores de rua, né? Alguns, né, que eu posso ajudar, eu ajudo. E eles dizem que nessa época da pandemia, a situação deles está muito mais difícil, porque as pessoas reduziram, as pessoas que davam ajuda. Ah, entendi. Tem menos condição De ajudar. Então a situação deles hoje está muito mais complicada, muito mais difícil. E é assim. A gente não tem como ajudar todos, mas pelo menos um, né? A gente ajuda. Um pelo menos ajuda, né? Então, por exemplo, eu tenho um que me chama, por exemplo, de irmão, de pai, né? Porque quando eu vou comprar a minha comida, eu compro para ele também. E os outros, eu disse, olha, eu não posso, se eu der R$1 para cada um, não resolve o problema. Então eu ajudo uma pessoa. Tá certo. Eu vou passar para... pode falar, Marlene. Então, eu estava falando para ela, né, que a Bíblia, né, a palavra de Deus garante, né, que o seu filho não mentirá ao pão, não passará necessidade. Porque, para o básico, Deus vai, né, providenciar através de nós, dos outros, né? Então, assim, a gente pensa, realmente, o filho de Deus, ele realmente conhece a palavra. Chega mesmo a passar fome? Eu diria assim, eu estava torcendo para alguém não lembrar desse versículo, mas, viu, Lília? Mas lembrou, né? Então, para ser honesto, né, eu tenho que comentar. De fato, a palavra do salmista, e também foi a palavra de Salomão, diz, olha, fui moço e hoje sou velho, né? E jamais vi o justo mendigar o pão, né? Então, esse texto sempre é citado, né, quando situação como essa aparece. Como assim, pastor? Dentre o povo de Deus, há quem não tenha um mínimo, e esse mínimo é para manter, por exemplo, a dignidade física, que é o alimento, né? Bom, eu diria o seguinte, para responder, não é que Deus está sendo injusto, Deus não o é, nem na sua concepção como Deus, e nem na sua revelação na palavra. Ocorre que, irmãos, por isso a pergunta foi feita ao Oscar, presbítero Oscar, porque é o seguinte, o braço de Deus é o braço da igreja, o olhar de Deus é o olhar da igreja, Claudinei. As mãos da igreja, ou as mãos de Deus, são as mãos da igreja, os pés, os ouvidos. Lembra Isaías 56, quando diz, olha, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia coisas boas, que faz ouvir a paz, hoje a gente diria, né, que leva a cesta básica, que ouve o clamor, o gemido do oprimido, o que está passando necessidade, né? Então, claro, Deus, por não ser uma criatura formada, né, Deus não é uma vida como nós temos, porque vida pressupõe a morte, Deus não morre, né? Então Deus não é como a gente, Deus não é um ser humano, manifestou-se como um ser humano em Cristo, mas voltou a ser glorioso, né? Ressurreição, Cristo volta à glória do Pai, né? Na eternidade. Então é o seguinte, a linguagem bíblica, quando fala que os braços de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus, os ouvidos, né? São o quê? Os ouvidos através daqueles que Ele levanta. Então a resposta do Oscar eu tenho para mim, que é a minha também, né? Se tem entre nós, evangélicos, pessoas passando fome, significa que a mão da igreja foi encolhida. Paulo fala, né, que quando fala ele coloca em primeiro lugar aos domésticos da fé. Sim, Efésios, primeiro aos domésticos da fé, da família da fé, porque, e nesse caso, irmãos, aqui a gente vai ampliar, porque tem bastante coisa para a gente comentar sobre isso, a gente vai voltar ao tema, mas olha só, para a gente não fugir do texto, voltando para o texto de Marcos, repare só, bom, vamos pensar no contexto, né, uma multidão, 5.000 pessoas, não é fácil, 5.000 pessoas é muita gente. 3 dias. Né? 3 dias, com fome, né? Seguindo Jesus. E a pergunta é, bom, a pessoa começa passando fome,
Basta quando você jejua, por exemplo, algumas horas você já está, lá na minha terra fala, está verde de fome, né? Está azul, né? Ou seja, você começa a perder raciocínio, porque de fato a desidratação, a falta mesmo de alimento que nos mantém vivo, né? Começa porque o organismo começa a entrar no estágio B, né? No estágio B, ou seja, não indo nada para o estômago, Milton, né? O que o cérebro faz? Automaticamente ele vai buscar as energias que tem, né, guardadas em você. Então ele entra no modo de emergência, e racionalmente a gente começa a ter taquicardia, começa a ter, né, calafrios. De fato, gente, é uma situação horrorosa. Então imagina, 3 dias, a pergunta é: por que aquelas pessoas estavam atrás de Jesus 3 dias passando fome? A resposta mais básica lá, ó, não havia mais nenhum lugar a quem buscar, né? É a igreja, é aqueles que de alguma forma anunciam amor, misericórdia, cuidado, porque o império não, o império seria o governo, não, só vai tirar de nós, né? Ontem a presbítera Lília falou: poxa, voltei já a trabalhar há vários meses, né? Até hoje o Estado não me pagou, né? Então imagina a distância entre o Estado e um ser humano, alguém que tem ali um CPF, um endereço, tem filhos para cuidar. Então não é tão simples assim a gente, mas o Estado tem obrigação, a prefeitura, não, ainda que tenha essa obrigação, até chegar, né, até nós, vídeo, por exemplo, o que é a briga, né, o que foi na pandemia, a briga para liberar 700 bilhões, e precisava ser, o mundo inteiro fez isso, quem tinha condições, e louvado seja o Senhor que o nosso país tem essa condição de, por exemplo, voltar 700 bilhões para que os próprios brasileiros pudessem lutar e enfrentar essa condição, né, horrorosa. As vacinas, gente, a Somália, ontem eu vi a reportagem, a Somália, né, tem 10% da população que tomou a primeira dose. E outros países, nós já estamos na quarta, né? A África muito menos que isso, né? Exatamente, a África como um todo, né? Então percebe, nosso país, a gente reclama muito, mas é uma bênção, é um país riquíssimo, né? Ainda que desigual na sua distribuição, mas nós temos condições. Então, o primeiro elemento que é colocado aqui é que Jesus tem uma multidão pela frente. Então, tem um modelo pastoral, presbítero Marlene, que precisa ser colocado em prática, né? Verso 2: tendo compaixão desta gente. Então é desta, não é, mas tem muita gente passando fome, não vou conseguir ter, não. Deste no português é quem eu estou vendo, quem está perto de mim. Então está perto de mim. Então entre nós, né, é inadmissível que entre nós, uma igreja com 100 membros, é inadmissível que isso esteja acontecendo. Pelo que tenho notícia, conselho mediaconal, não há. Né? Não há. O senhor falou, não, eu sei. Mas, por exemplo, né, nós vamos falar aqui de um modelo que está muito comum hoje aí, presbítero Marcos, vice-presidente do conselho. Às vezes nós reclamamos, né, e isso é comum, porque a gente planejou uma igreja com 400 assentos, a gente planejou uma igreja, né, com 400 pessoas, né, com 2 cultos, com 3 cultos. Por outro lado, né, quanto mais pessoas, 400 pessoas, seriam muito mais difícil de pastorear do que 100. Né? E as comunidades com 2.000, com 3.000, com 5.000? Imagina, né? Bom, então, você quer uma igreja com 5.000 membros, pastor? Então você tem que se preparar, porque o modelo de Jesus, Niceia, não vai ser modificado. O modelo pastoral de Jesus, o modelo pastoral de Jesus não vai ser modificado porque agora tem uma igreja com 5.000 membros. Não, ele vai continuar sendo exatamente o mesmo, porque é aquilo que acredita Jesus. Semana passada nós falamos, Jesus cuidava, ele foi no templo, ia nas sinagogas, mas ele também ia nas casas. Ele atendia individualmente pessoas, chamava pelo nome, né? Então, nesse sentido, irmãos e irmãs, nós, ainda que sofrendo dessa, né, vontade de ter uma igreja maior, com mais membros, né, pelo menos nós temos liberdade de conhecer um ao outro pelo nome, o endereço, visita, assistência espiritual, assistência material, está lá no fundo, né? Nós ajudamos há mais de 20 anos o Pronove com cesta básica não, não deixa de ser aqui e ali, mas basicamente o leite há mais de 20 anos, né? Alimentos ocasionalmente, e além da presença de os braços estendidos,
né? Famílias da igreja que também recebem esse tipo de ajuda. Então, uma igreja com 100 membros, em tese, fica mais fácil você praticar o modelo de Jesus. Porque no verso 2 ele fala: a compaixão de Jesus, irmãos e irmãs, presbítero Denilson, é a compaixão da igreja. Então, uma igreja hoje com 2.000, com 3.000 membros, que infla o ego dos seus pastores, mas que não consegue mais praticar o ministério de Jesus, que é conhecer o nome, saber onde mora, inclusive saber que está passando necessidade material, passando fome, é uma igreja que está se distanciando do modelo de Jesus. Quer ter 2.000 membros? Então contrate pastores, missionários, para que possa atender de fato a demanda que há na igreja, porque senão o Oscar, não tem dúvida alguma, sim, há entre nós, corremos risco de entre nós, crentes, pessoas passando fome, que é ter o básico. Então no verso 2 ele fala da misericórdia: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, ou seja, vão desmaiar, vão se desidratar. Está falando aqui de regiões desérticas, né? Vão se desidratar e pior ainda, vão chegar em casa e não ter o que comer. Detalhe, gente, a demanda aqui haviam 4.000 homens. Essa multidão era formada por 4.000 homens. Não é de hoje que homem é arrimo de família, pela própria cultura. Então você imagina 4.000 homens seguindo Jesus 3 dias sem parar. A situação, gente, era... Imagina em casa, estava a mulher com um monte de criança, esperando o marido, né? Eu vou trazer 2 informações muito tristes aqui, e são reais, né? Por exemplo, em 2012, saiu uma reportagem da nossa revista, antigamente era Alvorada, hoje é Vida e Caminho, que é a revista da família da IPI do Brasil, bastante tradicional entre vocês, mais experientes do que eu, né? Em 2012 ela trouxe uma reportagem muito triste, que 79%, e aí ela conversou com pessoas que têm ministério lá, enfim, fez uma pesquisa, né, básica, bastante séria. 79% dos frequentadores da Cracolândia são filhos de evangélicos. 79%. Né? A segunda informação, né, é balizada pelo missionário Marcos. O Marcos é um missionário da IPI do Brasil que trabalha na Missão Sena. Inclusive, se estiver me acompanhando aqui, porque é amigo meu no Facebook. Eu recebo todo mês o boletim que ele manda. Já em 2 igrejas que eu pastorei em São Paulo, em 2 igrejas eu o levei lá. Quando eu era pastor lá no Piraporinha, no Jardim Guarujá, levei lá um fim de semana para ele falar sobre o trabalho dele na Missão Sena, né? E depois também, quando fui pastor no Tatuapé, o levei lá. De repente, até a gente pode pensar aqui numa outra ocasião de trazê-lo aqui. E, de fato, uma benção. Ele trabalha, né, 40 horas, ou seja, ele está full time. O tempo dele é exclusivo para a Missão Sena. Ele recebe o auxílio dele. Uma parte vem da IPI do Brasil, né? E outra parte vem dos parceiros que ele tem nas igrejas em São Paulo. E ele trabalha lá de segunda a sexta. E o depoimento dele assim, irmãos, é impactante. Ele falou: pastor, eu chego em casa, eu choro. Eu já cansei de encontrar filho de pastor, filho de canha, a maioria. E ele trabalha na Cracolândia, né? Trabalho assim pesado, né? Ou seja, a grande incógnita é como responder isso. Porque a gente fica muitas vezes pensando: as pessoas do mundo. Não, mas e nós? Há entre nós, né? Entre nós, muitas vezes, uma distância enorme, entendeu? Entre o que nós cremos na palavra, entre a mensagem do Evangelho e a prática, que é a vida diária, do dia a dia, né? A dificuldade, né? Então, parece que muitas vezes nós idealizamos grandes temas e temos esquecido, né, o básico do dia a dia. Bom, então, no verso 3, Jesus coloca essa condição: se despedir dessas pessoas, simplesmente, olha, vão, tenham paz, orem mais. Jesus já criticou, aliás, Tiago já criticou isso também lá na sua carta no capítulo 2, né? Você vai visitar uma casa de um membro da igreja, uma família da igreja, né? Vai para uma causa, chega lá e encontra outra, Leila, encontrando aquela outra, que pode ser que seja, entendeu?
a falta de comida, não dá para você simplesmente orar e rogar a bênção de Deus sobre ela e simplesmente fazer de conta que não está passando falta. Não dá para ser assim. Se a gente continuar sendo assim como igreja, a gente está descumprindo o elemento básico e fundamental do ministério de Jesus. Eu não posso despedir essa multidão passando fome. Um quarto elemento que ele coloca no verso 4, para a gente observar: mas os seus discípulos lhe responderam, que é a nossa resposta, Milton, muitas vezes: mas pera lá, eu não vou resolver o problema de 33 milhões de pessoas passando fome. De fato você não vai, mas olha, entre nós é imperdoável. Então, em parte, essa crise também passa pela igreja, Elide. Porque se nós temos um país que aumenta, a cada década, aumenta mais e mais o número de adeptos, de crentes, pessoas batizadas, membros de igrejas evangélicas, então significa que a igreja deve fazer mais. Ela deve fazer mais. E aí nesse ponto, irmãos e irmãs, e por isso a gente sempre fala, as igrejas históricas, presbiteriana, batista, metodista, anglicana, luterana, são as igrejas que têm mais de 100 anos de Assembleia de Deus, completou 100 anos, e eu tenho uma aluna que é da Assembleia de Deus, a Yara, já falei dela aqui, ela falou assim: olha, pastor, a gente muitas vezes, por ser uma igreja evangélica popular, como é a Assembleia de Deus, há muitas leituras erradas sobre a nossa denominação. A gente acha que a nossa igreja é uma igreja, como se diz, que não tem os problemas de outras igrejas. Ela tem sim. Ela fala: a porta de entrada da minha igreja é tão grande quanto a porta de saída. Ela falou: eu estou na igreja há 20 anos, mas eu tenho parentes da minha família que estão lá na igreja há 40 anos. Por exemplo, nós vivemos aqui, dona Débora, uma experiência muito comum nessa igreja, que é ter gente aqui que está aqui há 40, 50 anos. Nas igrejas grandes, isso é raro, porque há muita gente que entra, mas muita gente que sai. Porque por ser muito grande, você não cria vínculo. E aí acontece isso que o Oscar nos colocou aqui, e é verdade, você perde o controle da quantidade de pessoas que estão, você não conhece as pessoas, porque é muita gente, Então é comum, as pessoas vêm, elas se encantam, recebem a palavra, se convertem, passam pelo processo ali de catequese ou catecumenato, Então os primeiros pontos estudados na fé, são batizadas, professam a sua fé, mas depois de um tempo, ela termina aquela carreira, porque agora é membro da igreja, e ela simplesmente é jogada no banco no meio da multidão. E aí o pastor vai atrás de outras, ou vai fazer o mesmo processo com outros que estão chegando. Depois de um tempo, aquela pessoa não se vê mais representada na igreja, e ela vai para outra. Então esse espaço itinerante é muito comum. Por quê? Porque a igreja é grande, você não consegue pastoralmente atender a todos, Por isso, na minha leitura, crescemos muito, e aquele, mesmo que ele está desigrejado, afastado da igreja, quando o censo for na casa dele, Lilian, ele vai continuar dizendo que é evangélico, mas desigrejado, descrençado, desesperançado, porque ele não se vê representado na igreja. Quando ele mais passa, ficou desempregado, como a gente já ouviu isso algumas vezes, ficou desempregado, ninguém sabe. Está passando fome, ninguém sabe. Está passando necessidade, ninguém sabe. Um filho está nas drogas, ninguém sabe. Por quê? Contar a quem? O pastor tem, a função dele é pregar, e às vezes, muitas vezes ali, naquele glamour do altar e tal, termina o culto, entra no seu carro, e no caso da Yara contando, entra no seu carro de 150 mil reais e vai para a sua casa e nem sabe que no corpo pastoral, na comunidade onde ele exerce o seu pastorado, tem gente passando fome. Pode falar. Na verdade, a gente vê hoje mais iniciativas de pessoas que não são evangélicas diante desse desafio, A gente vê isso todo dia, e nós, como igreja, a gente se preocupa só com a salvação e tal. Só que quando as minhas necessidades fundamentais não são satisfeitas, não adianta falar de Cristo, não adianta falar de salvação, não adianta falar de Bíblia, nada. Até porque com uma pessoa com fome não tem nem condições de aprender, de reter nada.
A preocupação dela é por isso que na sociologia, né, os grandes líderes temem o que eles chamam de deflagração, né, do caos social. E aí quando acontece a deflagração do caos social, é o quê? É a invasão de supermercados, porque é onde o ser humano, ele desculpa a expressão, né? Ele volta a ser selvagem. A selva é o quê? Você vai lutar e matar para sobreviver. E aí, no caso... Os caminhões que estão aí de alimentos, a gente vê todo dia, né? Exatamente. Exatamente. E às vezes nem por isso é tão bom, né? Durante a pandemia, ficamos com medo, porque esse tema começou a ser ventilado na imprensa, né? Será que o país não corre o risco de uma deflagração do caos social, ou seja, de invasão dos supermercados, porque todo mundo fechado em casa, né? Quem vivia de bico na rua, não tem ninguém na rua, você não vive de bico, né? Então percebe? Então uma situação muito difícil, né? E nesses tempos de crise, os nossos pecados aparecem, a gente não consegue encobertá-los, né? E qual é o nosso pecado nessa ocasião? Nosso pecado da falta de você, né, tendo muito, ou pelo menos mais do que precisa, né? E ao passo que, né, do lado, quando eu falo do lado, é gente às vezes da nossa família, né? Eu costumo dizer, eu tenho dito já há quase 2 anos, desde que deflagrou a pandemia, eu, pelo menos falando de mim mesmo, a minha vida passou por uma revolução, né? Porque uma coisa é eu saber que tem pessoas fora, no mundo, passando fome. Todo mundo, né? Outra coisa é eu saber que na minha família, todos nós fomos atingidos. do meu sangue, né? Gente que eu sei que não é desonesta. Porque a gente que, para não ajudar, fala assim, mas é um vagabundo. Que é simples, é um vagabundo, preguiçoso, nunca quis trabalhar. Bom, uma coisa, lá fora pode ter gente assim, mas na minha família não, eu conheço. Sei que não é vagabundo, que ficou desempregado, que ficou doente, que está passando necessidade. Pô, eu não tenho opção de não ajudar. Porque uma coisa é dizer para um desconhecido é um vagabundo, é um aproveitador. Outra coisa é eu saber que na minha família, que não tem gente assim, ou que não é o caso, que pode ter, né? Mas não é o caso. Então você não tem opção de não ajudar. É obrigação sua. Sobretudo sendo você crente. Tá? E alguém, acho que o senhor Arlindo tinha pedido a palavra. Pode falar, irmão. Não, eu li uma passagem, eu não lembro aonde, agora no momento. Ele, na segunda multiplicação dos pais, era o dobro da primeira, né? E os discípulos estavam todos maravilhados, chegaram perto. Veja muita gente veio ouvir sua palavra. Eles não vieram escutar a minha palavra. Eles vieram ter eles querem comer de graça. Então. E certa vez teve um pastor que teve um sermão sobre a mesa diagonal, né? Ele falou, nós temos que ajudar, mas não basta só dar o peixe, você tem que dar o peixe e a vara e ensinar ele a pescar. A gente falou desse texto semana passada, João 6, né? E de fato, infelizmente, existe essa realidade. Jesus deu essa dura, inclusive está aqui anotado, né? João 6, 27. Eu citei aqui já o reverendo Wilder, pastor presbiteriano lá no Alphaville, quando ele foi pastor no Sacomã, que era um presbitério do Ipiranga, onde eu fui pastor 11 anos, ele deu uma palestra também para a mesa diaconal, para os diáconos, e uma das frases feitas dele, né, foi essa, né? A função precípua, ou seja, a natureza primeira da igreja, lá, é o quê? É o Evangelho, é a vida eterna, é a precípua, ou seja, é aquilo que você não pode perder o princípio, ou seja, o princípio da igreja é o quê? O anúncio do reino de Deus, que é aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Só que enquanto ele não morre, tem uma segunda necessidade, que é a segunda característica da igreja, que é o quê? Que é o cuidado do corpo, ter misericórdia. Então aí ele diz, olha, a função da mesa diaconal é tanto espiritual, vide os 6 diáconos, os 7, né? Homens cheios do Espírito Santo. Filipe, por exemplo, batizou gente, pregou, é um extraordinário, sinais e milagres feitos pela mão dele. Então eram pessoas cheias do Espírito Santo, não há dúvida, mas a função deles era servir as mesas. A palavra diáconos lá era literalmente colocar comida na mesa. Mas espiritualmente eles também eram assistidos, porque os apóstolos, Atos capítulo 6, verso 1, nós, do 1 até o 3, nós nos dedicaremos exclusivamente à oração e à palavra.
Então nós, igreja, nós temos a oração e a palavra, cuidado pastoral, cuidado espiritual. Mas nós temos também o quê? O cuidado da comida sobre a mesa. O arroz, feijão, o ovo, a salada, a batata. Não vou falar carne porque tá, né? Mas está lá, o ovo é comum, né? O fubá, né? Mistura o fubá e pega o bacon, não está tão caro não, faz ali uma receita básica, refoga o bacon ali, né? Que não precisa nem do óleo, né? Refoga bastante o bacon e depois põe o fubá e faz aquela massa. Gente, né? Negócio sustenta mesmo, né? Ou seja, fome você não passa. Tudo bem que vão faltar outros nutrientes para o seu organismo, mas fome não passa, né? Domingo retrasado, aspas aqui, né, fazendo propaganda porque eu gostei do programa, né? No domingo retrasado começou na CNN um programa do Abílio Diniz, não sei se alguém de vocês acompanhou, 10h30 da noite, e ele entrevista algumas personagens no Brasil, e dentre elas entrevistou aquela Rita não sei das contas, que é a cozinheira da internet. Não sei se vocês já acompanham. Rita Lobo. A Rita Guedes é a mistura do Guedes com a Rita, né? Mas fazem a mesma coisa, é a Rita Lobo. E ela trouxe uma informação que eu achei fantástico. E ele pergunta, o Abílio Diniz pergunta para ela sobre a questão da alimentação brasileira, né? Qual é a opinião dela? Assim, não é porque eu sou brasileira não, e cozinheira, mas é a melhor do mundo. Por exemplo, ela coloca simplesmente feijão das 21 propriedades que o corpo humano precisa, o feijão tem 19. Eu não sabia disso. Eu falei, o quê? Ele falou, tem 19. Das 21 propriedades que o corpo, nutrientes que o organismo precisa, o feijão tem 19. E aí ela falou assim, e as duas que faltam, o arroz completo. Eu falei, pronto. Porque há muitas vezes, Niceia, um preconceito com arroz e feijão, como se você estivesse comendo arroz e feijão, você estivesse passando fome. Não. Arroz e feijão, um ovo frito. Maravilha. Você está entendendo, né? Eu aprendi isso com uma professora que dava aula sobre isso para os médicos, né? Na formação dos médicos, né? Ela dizia que esse prato brasileiro é o melhor que existe, né, entre todas as opções que nós temos por aí. Pois bem, e o Brasil, né? O Milton sempre fala isso, né? Em termos do agronegócio, o Brasil, gente, é terra abençoada. Tudo bem que não produz tanto arroz, né? Mas produz o feijão, né? E é agricultura familiar, né? O feijão, o arroz não, né? O arroz também é dos grandes produtores, né? Mas o arroz, pela quantidade que o Brasil produz em outras áreas, milho, por exemplo, soja e tantas outras coisas, né? Importar o arroz não é um grande problema, mas, seria a alimentação básica do brasileiro, né? E infelizmente, muitas vezes, nem o arroz e o feijão, e a gente não tem. Para uma grande percentual da população, nem o arroz e o feijão é possível. Não tem. O problema é o litro de óleo, R$10 o litro de óleo, né? Se bem que dá para um litro de óleo para fazer arroz e feijão só, dá para muito tempo, né? Mas, enfim, pode falar nisso aí. Louvado seja o Senhor, né? Eu falo, os tempos passados, Claudinei, e a gente fica vendo, né? Os filhos da gente hoje é isso mesmo, né? Não quer comer arroz e feijão. Eu falei, quando eu era criança, vou falar isso como testemunho, viu? E é verdade mesmo. É pura verdade. A gente ficava esperando se algum irmão não comesse tudo, tá? Eu passei por isso muitas vezes. Arroz e feijão. Esperando de olho, não sair da mesa de jeito nenhum. Se alguém não terminasse, se alguém por algum milagre, porque todos terminaram, se algum milagre acontecer de alguém não terminar o prato,
Havia uma escala para quem ia comer o resto do outro irmão. Isso é a década de 80, e não era minha família só não, eram muitas famílias que passavam por isso, né? E hoje quando você vê uma criança, não quer, mas dá uma vontade de conversar com a orelha dele, sabe? Não dá uma vontade de conversar com a orelha porque, né? Num país que tem milhões de pessoas passando fome, né? A gente ter arroz e feijão é um luxo, e louvado seja Deus por isso. Pode falar, Marlene. A hora que eu cheguei, entrei aqui, tinha 2 senhoras, e a Vera estava providenciando alguma coisa, alguns irmãos dele. Então, aí eu estava pensando que a gente está falando, mas nenhuma das duas adentrou aqui dentro, quis ouvir a palavra, né? E a Vera, ela depois pode falar melhor, porque eu estou dizendo pelo que eu vi, né? Foi pouca coisa, a Vera falou que ela não tinha mais o que dar, mas o arroz foi coisa básica, né? Uma delas não vamos pagar muito satisfeitas, mas muitos estão atrás disso apenas, né? E aí foi o que o senhor Arlindo falou, e nós mencionamos isso semana passada. De fato, a igreja vive sempre um dilema, né? Oferecer o alimento ou não oferecer. O Oscar já citou o texto aqui. A nossa primeira preocupação é os da família da fé. Entre nós, inadmissível. E depois, os de nós, os de entre nós estão atendidos, e os de fora. Aí a gente vai criar um critério. Tem que criar um critério. Que na semana passada eu comecei a falar, mas não terminei. Esse critério, qual que é? Que é o que eu chamo de cadastramento. Cadastramento. Porque a gente também sabe que, infelizmente, há aqueles que vêm, recebem, pegam, viram a esquina e troca por álcool, troca por droga, vende, usa o dinheiro para outras coisas, até porque ele sai de casa em casa e de igreja em igreja. Então, como se livrar disso? Eu sempre disse, a forma de nos livrar dos aproveitadores é o quê? É cadastrando um número a mais do que os próprios membros da igreja, um número a mais para que a gente possa de fato atender. Então, a gente tem gente cadastrada. Quem é? Nós temos cadastrado. O Pronove é um cadastro nosso. Nós conhecemos. Nós sabemos onde vai. Nós sabemos de fato que não há ali aproveitadores. Ao contrário, né? É até menos do que eles precisam. Entendeu? Alguns domingos atrás apareceu alguém aqui e alguém entrou. Diferente desses que apenas pediram, né? Alguém entrou, sentou-se aqui e ficou, ouviu a aula, e no final me abordou, estava de ajuda, trouxe ali receita médica, falando tudo mais e tal. Eu comecei a conversar com ele e tal, percebi, né? Eu falei assim, onde você mora? Em tal lugar. E a sua família? A família tal, né, tal. Falei, tem alguém evangélico, crente na sua família? Minha mãe. Eu falei assim, irmão, sua mãe é crente? Eu falei, E você conhece a igreja dela? Conheço. Aí já começou a ficar ruim para ele a conversa, ou seja, então ele está na igreja errada, percebe? Então assim, às vezes, vou procurar ali porque o crente é amoroso, ele vai dar uma oferta. Só para terminar a história do pastor Hilder, ele falou assim, olha, a igreja não pode trocar a sua função principal, que é o evangelho, pela cesta básica. Primeiro ela atende o evangelho, depois a cesta básica. Se ela simplesmente deixa de anunciar o evangelho e sai distribuindo cesta básica, ela vira o quê? Um centro espírita que a gente respeita, mas nós não somos, né? Que faz caridade, e ela vira o quê? Uma ONG. Você não pode simplesmente contribuir para que uma pessoa vá mais gordinha para o inferno. Essa é a frase feita dele, né? Porque se você distribuir a cesta básica e não distribuir o alimento, você deixa de ser igreja. Porque a função primeira da igreja é o evangelho. Então, a Marlene e ao senhor Arlindo, então aquela multidão foi atrás de Jesus. Ele já estava cuidando espiritualmente, anunciando o evangelho, muitas vezes fazendo sinais, maravilhas, para inclusive convencer aquelas pessoas acerca do princípio do reino de Deus. João 6 chegou uma hora que falou, todo mundo alimentado. Aliás, João 6, seu João, ele já havia feito a multiplicação dos pães, então ele já estava com a barriga cheia. Falou, agora está todo mundo com a barriga cheia? Beleza, senta todo mundo. E ele foi dar a sua primeira aula de escola dominical. O que acontece? Então até hoje tem gente assim. Tem gente que vem à igreja porque quer algum tipo de ajuda. Um milagre precisa, uma transformação na família, né? Uma bênção material, uma cesta básica. Sim, precisa.
Só que quando você fala, além disso, na sua oração, a irmã mencionou exatamente isso, né? Nem sempre Deus vai atender de acordo com o que a gente pensa que precisa. E se Ele não atender, você muda de Deus, você muda de igreja, você briga com Deus, né? Deus não tem nenhuma obrigação, ainda que o faça por graça e misericórdia, Deus não tem nenhuma obrigação de nos dar uma vida perfeita, maravilhosa nessa terra. Por quê? Porque o Evangelho nunca disse isso. Pedro vai dizer, nós estamos aqui, nós somos forasteiros do mundo, estamos aqui de passagem, porque a nossa pátria, Paulo vai dizer, é a pátria celestial. Claro, enquanto nós estivermos aqui, há uma missão a ser cumprida, da qual nós não podemos nos furtar delas. Gente, verso 5, para a gente não fugir tanto, né, já fugindo um pouco da nossa fala inicial, e Jesus lhes perguntou, quantos pães, aí vem o verbo que eu quero compartilhar, quantos pães tendes entre vós? Percebe? Quantos pães tendes entre vós? Então, dona Débora, o que ele quer dizer com isso? Gente, quem representa a igreja ali? Então Jesus seria, né, o pastor e os seus presbíteros e diáconos, os discípulos. Então olha, o que a igreja tem para oferecer? Porque ela tem, ainda que pouco, mas ela tem. Nós temos 7 pães e 2 peixes. Eu não vou conseguir atender 50 pessoas passando fome, mas eu vou poder atender 10. Então essas 10 você tem que atender, que é a necessidade da igreja, a nossa condição. Então, dentro da nossa condição, entre nós, né, nós temos condições de atender. Entre nós não pode haver 7 pães e 2 peixes, atende um número pequeno. Nós somos uma igreja pequena. Entre nós não deve haver, não pode haver. Se houver, estamos falhando gravemente. Por quê? Porque nós temos condições de atender os nossos 100 pessoas. Nós temos condições de atender os nossos. Então, para mim, irmãos, essa é a mensagem que Jesus está passando, tá? Agora, à medida que a igreja, Liliane, vai crescendo, porque inicialmente eram 12, mas depois 3.000 convertidos, percebe? A igreja vai se espalhando. Por isso que eu perguntei lá no nosso começo da nossa reflexão hoje, foi, né? Quantos milhões de evangélicos nós temos? 45? Ou seja, então, presbítero Milton, a igreja evangélica poderia fazer muito mais. Se não está fazendo, ou seja, será, Lilian, que ela não está perdendo, né, a sua primeira concepção, que é o que é ser igreja? O que é ser igreja? Né? Então, hoje é muito comum a gente, inclusive a nossa própria denominação, ainda que não tenha se tornado popularizado entre nós esse modelo, mas é muito, falando como pastor, é muito comum entre nós pastores, você ter essa vontade de imitar as igrejas que estão crescendo e fazendo, ou seja, gente, né, se nós não sabemos ser uma igreja pequena, nós continuaremos não sabendo ser uma igreja grande. Corremos o risco de errar com um grupo pequeno e errar mais ainda com um grupo grande, né? Na região do Ipiranga, ali onde eu fui pastor, e inclusive onde eu moro, porque eu moro no Jardim da Saúde, na minha rua, você anda 600 metros, tem uma IPI nossa lá, né? Andando 1,5 km para cá tem outra, andando mais 3 para cá, ou seja, ali nós temos um raio de 600 metros, nós temos 5 igrejas. 5 igrejas, 600 metros. Então você imagina 5 igrejas, 5 mesas diaconal, 5 conselhos, 5 ministérios de louvor, vamos pensar, coral, luz elétrica, água, né? Ou seja, toda a estrutura, né? Um templo para cada igreja dessa, você imagina, e nós muitas vezes divididos nos nossos guetos ali, né? Famílias, às vezes uma igreja é fruto da divisão da família A que brigou e fundou outra igreja, então, percebe? Então a gente muitas vezes gira em torno dessa nossa própria cultura, né? E esquece que o reino de Deus não é um espaço enorme, grande, como se fosse, né, o padrão de igreja que hoje está na moda, é ser uma comunidade enorme. Para mim, uma comunidade enorme é o que? Esconder os problemas reais da igreja. Nós nos escondemos os problemas reais da igreja. Então uma igreja menor,
um templo menor, inclusive para abrigar menos gente, né? Da ideia, o meu limite é pastorear bem 100 pessoas. No nosso molde presbiteriano, irmãos e irmãs, uma igreja com 100 pessoas é a igreja, aspas, tá? Perfeita, onde ela pode ser bem pastoreada, ela tem condições de sustentar um pastor de tempo integral aqui, pastor, é de segunda a segunda, visita, atendimento pastoral, trabalho com a mesa diaconal para atender, assistir de fato a todos, mas ficamos com o nosso ego, dona Vaci, inflamado, querendo sempre mais gente, e mais gente, e mais gente. Nós já erramos com 100, vai continuar errando com 200, com 300, com 400. Então percebe? Para mim o verso 2 ele fala, o que vocês têm entre vocês. Estou falando de vocês mesmo, não é do de fora. Eu sei que lá fora tem um monte de gente com grana, mas não é a sua realidade. A sua realidade é, o que você tem que você pode ajudar? Então você pode ajudar. Então eu que estou convivendo como crente desta igreja, né, há pessoas entre nós que precisam e outras que podem ajudar. Então esse problema é nosso e somos nós quem temos que solucioná-lo e não ficar pensando com os problemas lá fora. Pode falar. É interessante a gente observar que o milagre ele não acontece do nada, ele acontece a partir do que tem. Pronto, é disso que eu estou falando, é a partir do que tem. A mensagem que Jesus está falando ali é exatamente essa, a partir do que tem. Um bilhete. Oi? Agora. Então o bilhete que eu coloquei aqui para não me esquecer, tá? Falando de dois elementos, o extraordinário, que é o que Jesus fez. O que Jesus fez, Júnior, foi o extraordinário. O extraordinário é o que? É o milagre mesmo, é o que não se explica. Ele fez o extraordinário, mas sem eliminar o ordinário, tá? Abra comigo Mateus 25, texto muito conhecido, claro. Mateus 25, o verso 31 em diante. É pesado. Muito. É pesado. Mateus 25. Olha só, o texto é conhecido, Jesus conta aqui em forma de parábola, né, como é que a gente pode imaginar o julgamento final, né? Eu ia falar presbítero, estou te promovendo a presbítera já, né? A diaconisa Liliane, ela leu Apocalipse do verso 1 ao verso 3 e fala no versículo 3 maravilhoso, quando ele fala assim, olha, leia, guarde no coração e não esqueça, né, de como é ou de como será o fim dos tempos, porque há o fim dos tempos, haverá o fim dos tempos. E aqui Jesus de alguma forma dá uma palhinha. Qual que é o procedimento para a gente julgar, né, o fim da história, né, o fim da igreja, quando Cristo voltar? Ele dá uma palhinha no capítulo 25 de Mateus, que o senhor Oscar já falou, e é verdade, que pastor fica ó desse texto, ó, né? Por quê? Porque o pastor não gosta de pregar e dar aula de escola dominical sobre esse texto, senhor Arlindo. Por quê? Porque ele sabe que incomoda o rebanho. Incomoda mesmo, porque é um texto pesadíssimo, né? 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, portanto é no final dos tempos, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa cabritos e ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então lhes dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino de Deus que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Ele vai colocar a condição. Porque tive fome, aí você, enfim, fome, sede, nu, forasteiro, doente, preso, e foi atendido, né? Muito, verso 37. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, né? Então aquela ideia de atender, ainda que com um copo de água fria, quem está passando sede, é atender o Cristo, é mandamento do Senhor.
Então nós não temos a opção de, mas é um vagabundo. Não. Jesus sabia que Judas Iscariotes era um vagabundo até o dia da Santa Ceia final. Sabia. Quando Jesus foi conversar com aquela mulher que estava no seu sexto amante, vocês conhecem o texto, em João capítulo 3, né, capítulo 4, e fala assim, começa a conversa com ela, né, ninguém dava nada por aquela mulher. E Jesus vai, anuncia o reino de Deus e fala para ela, você está no seu sexto amante e não é isso o caminho que você deve seguir. Ele orienta, mas ele inicia o diálogo. Então não foi com Jesus que nós aprendemos essa desculpa que muita gente usa, mas é um vagabundo, é um preguiçoso, é um aproveitador, né? Isaías 55 fala que a palavra jamais voltará vazia, e não volta mesmo. Por quê? A primeira função da palavra de Deus, irmãos e irmãs, é converter. E ela chega no coração do Antônio, do Pedro, José, da Maria, da Sebastiana, da Francisca, né, os nomes mais modernos, da Fernanda, né, da Bruna, ou seja, todo mundo, a palavra vai chegar. E ela chega para a transformação e para que aquela pessoa o quê? Aceite Jesus e o tenha como seu Senhor. Porém, bateu, não abriu, a mesma palavra que era para ser de bênção, de transformação, será o quê? De juízo. Você teve a oportunidade e simplesmente afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então haverá um julgamento. Mas isso não me dá o direito de simplesmente não acolher. A gente quer julgar e falar, não, você não tem o perfil, deixa eu ver aqui, tá, CPF, RG, endereço, tá? Não, você não serve para a nossa igreja, não. Não, a gente não pode fazer isso, né? Quem vai transformar é a palavra. E nós precisamos criar um ambiente para que essas pessoas, então, tenham oportunidade. No texto de Jesus, Mateus 25, já naquela ocasião falava, não, mas nós nunca tivemos assim, Senhor. Eu, de fato, não. Mas há muitos que vocês não conseguem enxergar, né? Então, quando diz Jesus, o que tendes entre vós, de que maneira vocês mesmos, IPI da tua pé, IPI de Mauá, de que maneira vocês mesmos podem ajudar? Nós temos pouco, mas atendem pouco, mas atendem. Nós temos muito, então ótimo, vocês vão poder atender muito mais. O problema é não atender, né? Eu vou ter, pode falar. Ano passado, não sei se eu soube, a gente passou um terreno mais no culto à noite, né? Uma moça que veio, ela estava com um filho. Eu estava aqui, foi no dia que eu vim conhecer a igreja. Então, sentou mais ou menos aí com, acho que, com algumas crianças. Ela chegou até de um jeito que deixou a gente sem ação, realmente comovido. Até onde era verdade, não era, né? A gente não sabia, né? Mas o conselho decidiu que não podia deixar ela sair daqui sem a ajuda que ela pediu, né? Muitos acabaram sabendo, acabaram até criticando o conselho nessa época. Mas acontece que tem certos momentos que você não sabe. Eu mesmo ia na minha casa, não ia dormir se soubesse que a gente não auxiliou ela naquele momento, né? Então, nesse momento, não cabe mesmo julgar, né? Um dia, eu era pastor no Jabaquara e uma pessoa me abordou na calçada, né? E começou a contar a história dela. Sabe quando você acredita que aquela pessoa em si parece estar dizendo a verdade? Porque, de fato, a situação é de gente sem vergonha, desculpa a expressão, tá? A situação de gente sem vergonha é tão comum que ela endureceu o nosso coração. E a gente acha que todo mundo, né, Milton? Todo mundo está na mesma situação. E nem todo mundo está. Então é difícil você peneirar para, de fato, não deixar de ajudar alguém que realmente precisa. E tem uns 15 anos atrás aconteceu comigo uma situação assim, a pessoa, né, me parou na rua, eu estava próximo de casa, eu morava do lado da igreja, no Jabaquara. A igreja tem um sobrado ali, eu morava ali do lado. Eu não estava muito distante de casa. E a pessoa me abordou, pedindo, pelo amor de Deus, precisava de ajuda, que tinha sido roubada, estava em São Paulo, porque veio atrás de uma família que não deu certo, aquela história que parece que tinha tudo para ser mentira, só que não era. E eu querendo continuar, ela, moço, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou contando a verdade, é verdade, não sei o que, foi falando, tá? Aí, enfim, eu peguei, falei, eu sou pastor da igreja presbiteriana, né? Vamos fazer o seguinte, vamos lá na igreja que eu vou te ouvir melhor. Aí, caminhei com ela, abri a igreja, um espaço assim, né? Sentamos ali, ela começou a contar a história dela, me deu um telefone,
Falou, liga. Eu liguei e de fato a família está desesperada, né? Enfim, ela precisava de uma passagem para voltar, né, lá para a terra dela, em Anápolis, em Goiás, que inclusive eu conheço a cidade. Fui pastor em Goiânia, próximo de lá. E ela ficou hospedada, eu não podia hospedar na minha casa, com pessoa que eu não conheço, né? Aí arrumei lá no fundo, ela precisava de uns 2 dias para se recuperar, não tinha condições. Então a família que morava na igreja, a diaconisa, né, e zeladora, não gostou muito da minha atitude, porque tirou um pouco a privacidade dela. Mas nós servimos a refeição para ela por 2 dias, para ela se recuperar. Ela dormiu umas 16 horas por pessoa, estava assim, né, na lona. Colocamos lá num quartinho, um colchão para ela, né, banheiro que tem na igreja, ela podia tomar banho, e as refeições. E eu já fui, comprei as passagens por 2 dias, para 2 dias para frente, né? Então aí aquela pessoa, de fato, ela precisava de ajuda. E ela conseguiu, aí eu coloquei no meu carro, né, e fomos à rodoviária, ela embarcou e resolveu aquele problema. Mas é um na 50 que esse é o tal do Miguel, né? A pessoa vai ali, leva na conversa. Então é muito difícil, mas é uma missão nossa, e nós temos que ajudar. E Jesus mesmo, quando curou os 10 leprosos, né, ele curou, e no entanto ele já sabia que o percentual de gente que vai querer muito mais do que uma bênção material, gente que vai querer muito mais do que uma cesta básica, Marlene, é mínimo. É mínimo. Quantas centenas de pessoas em 70 anos já passaram aqui? É só você imaginar. Quantas permaneceram, né? Algumas estão em outras igrejas, e quantas estão em igreja nenhuma, né? Então, assim, de fato, né, a diferença entre quem quer o reino de Deus, está nele até o final, e quem quer temporariamente receber uma graça, né, é mínima. Andando na rua, às vezes no ônibus, no metrô, você escuta, né? E você não vai ficar falando o tempo todo no meio do metrô de gente desconhecida que você é pastor, né? Só que você está ali, você está escutando as conversas, né? Aí essa semana eu achei algo engraçado. Eu falei assim, ei rapaz, eu estou precisando de ir na igreja, porque a coisa do meu lado está feia. Desse jeito. Então é assim, aquela coisa, né? Eu estou precisando de ir na igreja, Claudinei, a coisa do meu lado está feia. Então aquela ideia de que, olha, para melhorar um pouco, eu preciso ir lá um tempo, fazer um sacrifício. E assim é o brasileiro muitas vezes. A igreja para ele não é uma condição de ser, né? É uma condição de estar. Estar até quando? Quando o meu problema persistir. Resolveu? Obrigado, mas estou noutra. Então, depois tem uma sequência de pessoas que vão sempre lá, porque sabe que ali a gente nunca vai negar. A gente não consegue negar, principalmente o Marcos, né? Então, sempre está com a mesma pessoa. Uma parte da semana, uma parte da semana, aí tem outro. Porque mesmo a gente sabendo que muitos ali só estão por aquilo, a gente não consegue negar. Então, tem esse depósito dessas pessoas. Então, vou terminar citando, né, o exemplo aí da minha família, né? A ideia de que nem todo mundo vem para a igreja porque precisa de cesta básica, né? Tem gente que vem porque precisa de cesta básica, né, e a partir da cesta básica encontrou muito mais. Por exemplo, o sírio Naamã, do começo ao fim, né, quando você pega lá 2 Reis capítulo 5, aquela história é maravilhosa, porque do começo ao fim ele é honesto. Ele fala assim, não, eu vou lá, esse cara pode me curar? Beleza. Pega uma grana enorme, 380 quilos de ouro, você imagina, no dinheiro de hoje, milhões e milhões de reais. Então ele pega muita grana e fala, eu sou rico, eu vou pagar pela minha cura, o que eu quero é ser curado. E ele vai até o profeta Eliseu. Ele chega lá, quando ele recebe ali a receita para a cura, ele se sente o quê? Desmerecido. Não, pera lá, tomar um banho no rio, me mergulhar 7 vezes, você está de brincadeira? Um rio chinfrim como esse aqui, lá na minha terra tem rio muito melhor, o Abana e Farfar. Se era para tomar banho no rio, eu ia tomar banho lá, aqui não. Então, ali aquela questão cultural, né? Xenofobia. Não, esse povinho aqui, esse riozinho sem vergonha, não. Na minha terra, na Síria tem muita coisa muito melhor. Então, se era para isso, aí o cara cansado da comitiva falou, mas pera lá, se eu te faço fazer uma coisa muito mais difícil, você não ia fazer. O que te custa? Com esse calor que está de deserto, toma um banho aí, pô, né? Enfim. Ele foi, deu 7 mergulhos no rio e foi curado. Só que depois que ele foi curado, aquilo mexeu com toda a vida dele. E ele
Hoje diria, ele aceitou Jesus, ele foi impactado por aquele mistério, né? Então, gente, tem muita gente que vem para a igreja, por quê? Porque recebeu uma ajuda material. A minha família foi assim. Originalmente, a minha família era da igreja Avivamento Bíblico. Os meus tios, os meus avós tiveram a primeira experiência no Avivamento Bíblico. Só que num determinado momento da minha família, quando meu pai faleceu, minha mãe ficou viúva com 5 filhos criança, ela viu na IPI do Brasil a oportunidade de ter uma ajuda mais do que espiritual. Não que a igreja dela, onde tem meus primos até hoje, né, não o ajudava, mas ela entendeu que precisava mais do que já recebia. E foi na IPI do Brasil que a gente encontrou, né, esse cuidado, além do espiritual, esse cuidado material. A primeira casa digna que a minha família foi morar, em 1986, quando eu falo digna, Milton, falamos sobre isso, que é luz elétrica e banheiro sanitário dentro de casa, que até então não tinha, era lamparina, entendeu? E a casinha lá no fundo. Foi a IPI do Brasil que construiu, em comunidade, todo fim de semana, durante meses a fio, ganhou o terreno da prefeitura, construiu a casa e a chavezinha aqui, ó, aqui, dona Zaide, entra com a sua fiarada, porque a casa é sua. Então, percebe? Sou eu aqui, pastor. Então, percebe que a ajuda material também pode alcançar uma família, né? Não pode ser o padrão da igreja. A natureza da igreja não é essa, mas quando ela pode fazer, ela deve fazer, né? Entre eles. E aí, minha família, e antes de receber a casa, que na minha família foi recebida na igreja em 78, que é quando eu falo, né, que eu me tornei presbiteriano independente em 1978, que foi quando eu fui batizado, né? Tinha 6 anos de idade, porque a igreja pentecostal não batiza criança, então minha família era de igreja pentecostal. Então, quando minha família chegou, minha mãe com 6 filhos, chegou na igreja em 78, aí batizou toda a meninada, né? Ela não foi batizada porque já era, né? Mas a criançada batizou todo mundo. Então eu entrei na IPI do Brasil em 1978. De lá para cá começou a minha história. Percebe? Então o que eu sou, que eu costumo dizer, eu devo a Deus e a IPI do Brasil. Ela me ensinou a ser quem eu sou, né? Inclusive, né, de partilhar, de compartilhar, de estar junto do povo. Digo que a minha vocação pastoral nasceu no coração de Deus, mas Ele usou uma mensagem, uma imagem muito comum na minha família para me convencer. Por quê? Por conta das necessidades materiais que a minha família tinha, eu cresci vendo o pastor visitar minha mãe, levar a cesta básica, ajuda, orava com ela. Percebe? Né? Então, e por que fez isso? Uma igreja pequena, uma igreja que é família, né? Então é um modelo que de alguma forma a igreja independente encontrou no modelo deixado por Jesus. O que tendes entre vós? Então, irmãos e irmãs, ainda que pouco, 7 pães e 2 peixes, mas é dentro daquilo que está como provisão de Deus para esta casa, nós suprimos as nossas necessidades e também aqueles que de alguma forma que nós conhecemos precisam e nós podemos ajudar, tá? Vamos ficar em pé, terminar com uma oração, agradecendo a Deus pelo tempo de reflexão na palavra do Senhor. Aos que nos acompanharam de casa, Deus os abençoe grandemente. A Jaque está ali, a Miriam e os demais também. Deus os abençoe, as abençoe grandemente. Pai, em nome de Jesus, damos-te graças por esta manhã preciosa. Obrigado pela liberdade, ó Pai, de meditar na tua santa palavra. E nós te rogamos, Pai, aqui a cada dia, o modelo de Jesus, o modelo pastoral de Jesus, seja o modelo fundamental, ó Pai, que nos caracteriza como igreja, Senhor, nosso ministério de liderança, e que entre nós, irmãos e irmãs, possamos a cada dia ter a plena consciência de que nós somos uma igreja espiritual, mas somos também, Pai, uma igreja comunitária, onde temos necessidades básicas, Senhor, e em que entre nós haja, ó Pai, sustento físico, material e espiritual. Entre nós, ó Pai, haja solidariedade, amor, Senhor, e também compaixão. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da Tua graça e do Teu santo cuidado. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe a todos, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.